Erros de gravação. E aí, meu povo, estamos começando aqui mais um podcast sem regalia. E hoje eu tô com uma mulher aqui, uma jovem, né, psicóloga, psicanalista. E ela, Marina Garcia. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, meu nome é Marina, sou psicóloga, psicanalista, trabalho bastante na área de relacionamentos e também atendo alguns adolescentes, o que não foge da área de relacionamentos também. Então é isso, hoje a gente vai falar sobre traumas. O que mais que a gente pode falar hoje? Sobre dependência emocional, relacionamento abusivo. Ai, ó, hoje vai ter bastante. Como superar, talvez, um relacionamento abusivo. Então vamos começar assim, então. Como superar um relacionamento abusivo? Uhum. Ou como... Não, melhor. Como a gente reconhece que é um relacionamento abusivo? Então, tem aquele relacionamento abusivo clássico, que seria quando há agressão física, psicológica, manipulação. E tem os mais sutis, que é aquele que não deixa de ser manipulação, mas que afasta a pessoa dos amigos, da família, ou aquela coisa de dizer para não usar um batom ou uma roupa. E são formas mais sutis, né? Como reconhecer? Acho que cada relacionamento é diferente, mas um grande sinal, uma bandeira vermelha, assim, é se a pessoa sente que ela está se perdendo dela mesma. Então, não se reconhece mais fora daquele relacionamento. Porque pra gente estar feliz num relacionamento, estar ali por escolha, a gente precisa conseguir sair dele a qualquer momento. Então, se existe algo que prende, seja uma dependência emocional ou financeira, ou enfim, já é um sinal de que não é um relacionamento tão legal assim. Sim. Acredito que, sei lá, 90% das mulheres já viveram isso, né? Eu mesmo já vivi em alguns relacionamentos. Não ao limite, assim, né? Mas, tipo, ai, não gosto dessa roupa. Ai, essa roupa tá curta. Ah, não sei o quê, tipo, celular. E aí quer mexer no telefone. Acho que isso daí já tem uma certa invasão, né? De privacidade. A pessoa querer controlar as coisas, Sim. né? Às vezes são coisas pequenas que a gente... normal. Aí vai deixando, acho que vai aumentando, né? E eu acho que um grande sinal também é estar pisando em ovos, assim. Eu não posso fazer tal coisa, ou falar com esse meu amigo, ou postar uma foto que a pessoa vai reclamar. Então, se a gente tá se policiando pra não fazer algumas coisas, já sabendo que a outra pessoa vai se irritar, daí já é um sinal também. E acho que a maioria das mulheres já passou por isso mesmo. Não, isso já... Nossa, tipo assim, não vou nem responder, ou tipo, alguma coisa no Instagram, porque vai dar ruim, melhor só olhar e deixar quieto. Eu já, nossa, acho que todo mundo já viveu isso, de ficar pisando em ovos por causa de alguém. Mas existe também do lado, a gente fala tipo, muito de mulher, né? Mas Sim. Tem o lado do homem também, né? Da mulher ser assim também, né? Tem o lado do homem, a mulher que é controladora, que também não deixa ele fazer várias coisas. Mas tem um ponto, assim, quando a gente fala de relacionamento abusivo, que, claro, pode acontecer de o homem ser a vítima, mas a gente tem as relações de poder ainda na sociedade, né? Entre homens e mulheres, então é bem mais comum que aconteça com as mulheres, mas não que não pode acontecer de um homem ser a vítima, né? E, Mari, o que te fez escolher a psicologia? Então, eu escolhi a psicologia como profissão depois de virar paciente. A minha história, assim, de escolha profissional é bem engraçada até, porque a primeira faculdade que eu fiz foi de engenharia mecânica. Nada a ver. Ninguém sabe. Quando eu peço, assim, adivinha qual foi a minha primeira faculdade? Ninguém adivinha. Porque eu gostava de exatas, enfim, fui para esse caminho. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu não gostava. E eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, desde novinha, assim, fiz trabalho voluntário, então tinha contato com alguma coisa disso. E na época eu comecei a fazer terapia, muito porque eu já não estava gostando da faculdade e porque eu estava num relacionamento que eu também não sabia se eu queria continuar, enfim. E o meu pai que me levou para terapia na época. E ele falou, acho que tu precisa ir se resolver, acho que vai te ajudar. E lá, além de eu conseguir me resolver com essas questões, eu vi que eu gostava muito disso e eu pensei, nossa, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que seria uma coisa que me faria feliz escutar as pessoas, tratar desses assuntos. Então, eu fui fazer psicologia e eu me apaixonei desde o primeiro semestre, assim. Ah, que legal, cara. E tu faz bastante com jovens também, você falou? Bastante com adolescentes. Então, o meu primeiro trabalho foi num centro de atendimento socioeducativo, que é uma prisão, assim, uma cadeia para adolescentes, que funciona bem diferente.
das de adulto, né? Mas lá entrei em contato só com adolescentes. E foi assim, eu saí da faculdade num mês, no outro eu tava lá. E entrei muito em contato com os jovens e com questões já de relacionamento também, por mais que não seja o ambiente que mais parece que tem isso. É algo que move muito a vida das pessoas, né? Então, lá já lidei muito com adolescentes e depois no consultório continuei, mas agora também atendo, na maioria, mulheres adultas, né? Homens ainda é um pouquinho mais difícil de procurar terapia. Sim. E tu faz atendimento online, presencial? Faço atendimento online e presencial. Ah, que legal. Valeu, mulherada. Precisar, você já sabe, né? Mari, falando de relacionamento, por que a gente costuma sempre repetir o mesmo padrão? Tipo, de, né, escolhas. Sim. Você consegue... Tem uma análise, assim, disso? Tem uma análise. Até tem um conceito da psicanálise, que é o de repetição, e que não serve só para relacionamentos, né? Serve para tudo na vida. Que seriam as coisas que a gente não elabora, que não entende porque acontece, que não dá um sentido, a gente tende a repetir. Porque tem um conforto ali. Então, é aquela história de ter um mal conhecido e o desconhecido. Então, por mais que o conhecido possa trazer sofrimento, ele é confortável. Então, a gente acaba voltando para esse lugar. E daí, na terapia, e não só na terapia, né, mas com autoconhecimento, enfim, a gente pode reconhecer esses padrões e pode mudar eles. Mas é sempre um lugar de conforto, assim. Sempre tem algum prazer nesse desprazer, sabe? Sim. Entendi. Eu vou dizer, eu quase sempre sigo o mesmo padrão. Não, capaz, mas tipo, em relação a, por exemplo, a idade. Idade? Eu sempre, os caras mais velhos. Tipo, 30... Aí, já foi até 45. Então, mas aí geralmente tem, quando é, né, essa preferência por pessoas mais velhas. Provavelmente é porque tu sente alguma segurança, alguma questão de ser cuidada, tem algo que talvez talvez faltou na tua infância, adolescência, e talvez algo que os mais jovens não te passem como impressão, porque não quer dizer que eles também não consigam exercer um cuidado, enfim, mas a gente já tem essa impressão de pessoas mais velhas, né? Entendi. Mas ainda dessa questão de repetir padrões, de repetir padrão dentro do próprio relacionamento, né? Então, aquela história de alguém que é, não sei, traída, ou que não é bem tratada, ou que tem alguma questão, e a gente não consegue saber por que a pessoa não sai desse relacionamento, porque pra quem tá de fora... Parece fácil, né? Parece fácil, parece muito óbvio, mas é porque aí também tem um prazer, e é muito complicado falar isso, porque não é um prazer do senso comum, assim, que a pessoa tá adorando, tá naquela situação, mas tem algo ali que prende. Sim. E às vezes é até, assim, aquele ciclo vicioso do relacionamento abusivo, que às vezes o cara é grosso, mas depois ele dá um presente, depois querido. tem aquele período de lua de mel, ou... 2 semanas, depois volta tudo de novo. Depois volta tudo de novo. Então, dentro de um mesmo relacionamento também dá pra ficar repetindo vício, padrão. Né? É um vício. Porque eu também acho que a adrenalina e vai e volta e, tipo, tá muito feliz aí, tipo, aí depois volta de novo. Deve ser bem... E tem as pessoas que elas são viciadas, assim, apegadas nesse começo do relacionamento, né? Porque quando a gente fala na paixão, é uma coisa que é comparada à loucura, assim. Então, a gente dorme e acorda pensando na pessoa, é algo muito inebriante, assim. E o amor é pra ser algo mais calmo. Tranquilo. Então, tem pessoas que também não conseguem lidar com essa tranquilidade, ficam sempre buscando essa emoção do começo. E, às vezes, dentro de um relacionamento, acaba criando um padrão tóxico pra ambos, né? Não só pra quem a gente pode chamar de vítima, assim. Às vezes, não tem vítima. E você acha que, tipo, que você falou amor e paixão. O amor, na minha visão, pra mim é construção. Com certeza. Não acredito que seja um sentimento, né? Eu acho que tu escolhe, eu acho que é amar a pessoa, né? A paixão é aquela coisa louca, assim, que tu não controla. Mas eu acho que o amor, na minha opinião, acho que deve ser mais tu construir aquilo, tu admirar a pessoa e tal, toda coisa mais calma, né? Que nem você falou, tudo mais tranquilo. Porque tem esse negócio da paixão, a gente fica muito... eufórico com as coisas, tipo, faz de tudo pra estar com a pessoa e às vezes larga de estar com a outra pessoa, tipo, com uma amiga, alguma coisa, porque eu vou lá. Ou de trabalhar. Isso daí é foda. Isso daí mas pra mim também, assim, o amor é uma construção. A paixão, sim, que a gente pode se apaixonar por alguém que conheceu ontem, pode viver uma loucura, mas o amor, ele tem que ser construído, porque...
a paixão, ela acaba. Na Sim. psicologia, assim, até tem estudos que falam de até 3 anos pra durar a paixão, então é variável aí. E pode ver que tem muitos relacionamentos que acabam quando sim. dá mais ou menos uns 3 anos. E tem a paixão tem prazo de validade, porque ninguém consegue viver nessa loucura por muito tempo, de deixar de fazer algumas coisas, de ficar priorizando a outra pessoa o tempo inteiro, de estar apaixonado, né? Sim. E o amor daí ele é construído. E o amor, ele permite que daí a pessoa consiga ter uma certa segurança e... Ter uma vida fora ter daquilo. uma vida fora daquilo. A paixão nem sempre. O cara fica mais focado naquela paixão ali. Legal. Muita gente fala sobre o amor próprio. Então, mas o que isso significa, assim, na prática mesmo, dentro de um relacionamento? Não só dentro do relacionamento, mas fora, assim, né? O amor próprio, que a gente fala até de um senso comum, é a pessoa cuidar de si, ter uma autoestima e, Sim. enfim. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Então, às vezes, é muito comum a gente ver essa frase de que, antes de amar o outro, tu tem que se amar. Mas eu queria ir um pouquinho mais longe, assim, porque antes de a gente se amar, alguém tem que ter nos amado. Então, quem que deveria ter nos amado? Os pais, os cuidadores. Então, o buraco é muito mais embaixo, assim. Não é só... Não é só... não tem como eu... tenho uma autoestima baixa, nunca cuidei de mim. Hoje eu vou decidir me amar pro outro poder me amar. Não é bem por aí. Então, pra pessoa ter uma autoestima, um amor próprio, alguém tem que ter amado ela. Então, a gente fala muito da infância, dos pais ou cuidadores, enfim, quem exerce esse papel. As pessoas têm que ter sido amadas na infância, na adolescência, para construir um amor próprio. Porque é assim que a gente aprende o que é amor. Tanto que algo que a gente fala como problemático as crianças que crescem no meio de muita briga, de discussão, e elas aprendem que o amor pode passar por isso. Então, muitas vezes é a causa de, no futuro, ali, na vida adulta, viver um relacionamento com muita briga, com muita discussão, Tá tudo e certo. achar que isso é normal, porque ela aprendeu que isso é amor. O pai e a mãe que fala, eu tô brigando contigo porque eu te amo. Então, a criança aprende isso, e isso pode fazer mal depois. Então, a forma que a gente aprende a ser amado vai ser a forma que a gente vai aprender a nos amar também. Então, E amar o outro também. E amar o outro. Então, o amor próprio passa por já ter sido amado na infância. E se eu não fui amada da forma adequada na infância, eu preciso reaprender isso na vida adulta. Então, não posso decidir hoje, vou me amar, porque não é tão fácil assim. E às vezes é até frustrante, porque a autoestima não é só estética e eu decidi que eu vou me amar, é uma construção muito maior que isso. E passa pelo cuidado. Então, diria que uma forma de construir amor próprio é se cuidando mesmo. Sim. Vendo o que tá faltando, o que eu posso fazer por mim antes de esperar do outro, assim. Sim, entendi. Então, esses relacionamentos que a gente vê com mulheres que, tipo, eu digo, eu tinha amigas que, dedo podre, né? Dedo podre. Sempre mesmo, tipo assim, briga, o cara é meio ruim, grosso e chega a agredir e tal. Então, tipo, deve ser mais ou menos isso, dela crescer, ver a situação dentro de casa. E achar que isso é normal, que isso pode ser amor. Um jeito de amar. É um jeito de amar, sim. Nossa, agora faz total sentido. Faz total sentido, né? E isso é muito louco, assim, porque a gente aprende a amar de uma certa forma, mas cada um na sua singularidade, né? Então, Sim. às vezes, a forma que a gente vai expressar amor para um outro não é a forma que ele vai entender. Então, o amor também precisa de muita comunicação. Até tem aquela história das linguagens do amor. Eu nunca estudei muito a respeito disso. Mas já vi alguns memes, acho que, assim, mas acho que passa por isso. Fazer um café da manhã, tipo, vai mostrando de algumas formas, né? Por isso que precisa de muita comunicação para um relacionamento dar certo. Porque nem sempre a forma que eu amo é a forma que o outro entende como amor. E essa falta de comunicação pode acabar com o relacionamento, né? Sim, verdade. Com essa história, tipo, de rede social, mundo perfeito, tudo, casal maravilha, isso interfere bastante em alguns outros relacionamentos, tu acha? Tipo assim, eu tenho um relacionamento X, mas o do fulano é Y e é perfeito. Mas no fim, às vezes...
A gente nunca sabe o que Não é acontece na perfeito, vida né? real, né? Mas o que interfere nas nossas vidas sempre é a comparação, né? Não só em questão de relacionamento. Tudo. Em tudo. E a comparação é muito ruim, a gente nunca sabe da realidade, né? Mas com certeza, ficar vendo casais, assim, até esses casais famosos, às vezes, aí separa e todo mundo fala, eu perdi a fé no amor. Mas a gente nunca soube como que era de verdade, né? Ah, isso é verdade. Não, mas eu acho que deve causar bastante frustração, sim, das pessoas, né? Tipo, poxa, botava maior fé nesse casal. Mas a gente nunca sabe como é que era de verdade, né? Isso é verdade. Ou aquela coisa assim, de fulana ganhou sei lá o que de presente, o buquê de 1000 rosas, não sei o quê. Nossa. Aí, cara, fica se comparando. Fica se comparando. Isso é real. Uma boa pra nós. Como construir um limite onde a gente nunca colocou limite? Então, construir limite onde nunca teve limite pode ser difícil, mas tem que começar por algum lugar, assim, né? Então, primeiro, definir quais são os seus limites. Isso pode ser até uma listinha, pode ser um exercício mesmo. E começar a pensar em situações. É muito bom fazer isso em terapia, porque a gente pode... fazer terapia, fazer né? terapia. De preferência de casal. De preferência, Não, até acho que para impor limites, talvez até uma terapia individual, porque o limite é a gente que coloca, né? Aí vai do outro aceitar ou não. Aí que muitos relacionamentos acabam também. Sim. Porque ainda mais quando nunca teve limite. E geralmente, quando falta limite de um lado, o outro tá se aproveitando da situação de alguma forma, mesmo que não seja de propósito ali. Sim. Então, quando um lado começa a colocar limite, o outro normalmente não gosta. Então, pode acabar um relacionamento facilmente desse jeito. Sim. Mas em terapia, um pouco, né, tem mais recursos para fazer, porque a gente pode criar estratégias e elencar situações para começar a colocar alguns limites, mas pode ser um exercício que cada um faz, assim. Mas é começando, escolhendo aonde que vai colocar o limite, qual situação que vai impor ali, mas sabendo também que o outro pode não gostar dessa mudança e pode escolher ir embora. Entendi. Como a gente também pode escolher ir embora. Mas e tu acredita na mudança, assim, tipo, radical, assim, uma pessoa que era totalmente fora do eixo entrou na linha com a mesma pessoa? Acredito, mas é muito difícil e não depende da outra pessoa do relacionamento. Sim, então, as pessoas só mudam quando elas querem mudar. Sim. Não dá assim pra... vou mandar meu namorado pra terapia porque... Ele vai mudar. Ele vai mudar, pra ele parar de me trair. Não vai. Não vai. A terapia não vai mudar o que a pessoa é. Claro, se for uma dificuldade dela, ou uma dor dela... E isso eu falo até pros pacientes, assim, que se eles não me trouxerem um problema, uma questão, algo que eles querem mudar, não cabe a mim falar o que tem que mudar na vida deles. Sim. Então, uma pessoa pode perfeitamente chegar na terapia e falar: eu traio a minha namorada, mas eu não acho errado, eu tô feliz assim. E eu não posso falar pra ele que é um problema. Claro que tem um julgamento ético e moral, e assim, claro que não é certo fazer isso. Mas se a pessoa tá feliz dessa forma e não vê isso como um problema, não existe espaço para mudança. Sim. Né? Não tá te dando, não é a terapia que vai fazer. Não tá dando a chance para mudar. Então, as pessoas podem sim mudar, com certeza, mas quando é uma vontade delas, não porque alguém mandou ir pra terapia. Eu, assim, sinceramente, eu acredito na mudança. Mas não com a mesma pessoa. Não com a mesma pessoa. É que, sabe qual que é o problema? Geralmente as pessoas só aprendem quando elas perdem. Então, é muito difícil mudar com a mesma pessoa, porque a pessoa já cometeu o mesmo erro ali várias vezes e a outra continuou. Sim. Então, é muito difícil achar que essa pessoa vai embora ao ponto de realmente ter uma mudança. É que não é impossível, mas é muito difícil e muito raro. Eu assim, nos meus, eu assim, eu pensava, não, vai mudar, vai mudar. Vai mudar o caralho. Não, nos meus também mandei todo mundo embora, mas eu assim, acredito não vai mudar. Eu acho que a pessoa pode mudar, mas não com a mesma pessoa. Tipo, ficar ali tentando e sempre fazendo as mesmas cagadas, sabe? Eu disse, não. Eu falo para minhas amigas, mas eles vão mudar. Eu falo, cara, esquece, não vai mudar. Assim, eu acredito na teoria que pode mudar, mas na prática eu nunca paguei pra ver também, não. Entendeu? Tipo assim, cara, não vai mudar comigo, então que mude com outra pessoa, entendeu? Tipo... E às vezes muda mesmo, que bom que mude. Eu acredito que mude, mas com outra pessoa. Acho que a gente ficar ali tentando fazer a pessoa mudar, tipo, se ela não quer mudar, não vai mudar. E a pessoa já aprendeu que ela erra e tu fica, então... Exatamente, a gente, tipo, aceitou aquela situação uma vez, aceitou duas, tipo, aceitou a primeira trocar de roupa, aceitou a segunda trocar de roupa, agora esquece, agora
Pra sempre. Agora tu nem vai pensar em colocar a roupa pra não ter que pedir pra trocar. Porque eu já fiz isso. Já de não colocar a roupa. Tipo assim, nem vou colocar porque vai encher o meu saco. Nem vou com essa roupa. Sabe, tipo, Aham. já chegou num limite, assim, tipo, eu tentava evitar a briga, sabe? Pisando em ovos, o que a gente Exatamente. falou antes. Pisando em ovos, tipo, fazer de tudo pra evitar o estresse, porque... E o problema é que às vezes quando tu tá tão inserida nessa relação, tu só vai perceber depois, né? Tipo, agora falando era óbvio que não era legal. Mas na hora eu só Aham. pensava assim, não vou causar uma briga desnecessária, se é só eu não colocar a roupa, sabe? Aí pensar, ele é tão legal em outros momentos, é só uma roupa. Só uma roupa, Mas não vai nunca mudar. é só uma roupa, né? Começa assim, né? Tipo, nessa coisinha pequena. Nossa, eu vivi alguns relacionamentos tóxicos. Alguns. Não foi todos, assim. Mas o meu primeiro, não. Meu terceiro relacionamento. Ó, gente, eu falo aqui ex. Vocês não fiquem tentando adivinhar qual que é o ex, que vocês não vão saber, entendeu? Também, porque é o fulano. Não é. Vocês não sabem. Então vocês não vêm ficar compartilhando por causa disso. Mas eu tive um que, pô, foi foda. Mexeu muito com a minha cabeça. E até me atrapalhou nos outros relacionamentos, né? Porque eu ficava Traumatizou. tão traumatizado que, tipo assim, se falasse qualquer coisa, eu já dizia, não é assim. Tipo, já ficava braba, sabe? Tipo, porque eu já lembrava que o outro começou assim. Daí, tipo, já... Não deixava nem começar. Não deixava nem começar, porque era assim, era tipo, não poder dar oi pras pessoas, sabe? Na rua, assim, passar alguém, um cara, eu tipo assim, eu dava oi, aí nas primeiras, eu tava assim, já deu pra ele, né? Falei, oi? Não, sou meu amigo. Aham. Aí, tipo, começou a ficar tão frequente isso, que eu via a pessoa vindo de longe, assim, eu já baixava a cabeça. Pra não dar oi. Eu não vou nem dar oi, porque vai me estressar, entendeu? E, tipo, isso foi mexendo muito. Foram, sei lá, foi 1 ano e pouco de relacionamento, assim, até conseguir me... Tipo assim, a minha mãe dizia assim, eu avisei. Que mãe é certa, né? Mãe é certa, mãe Não tem sempre avisa. jeito. Assim, eu lembro a primeira vez que minha mãe conheceu ele, ele foi embora, assim, legal e tal, mas não fui muito com a cara dele. Eu, pô, mãe, não sei o que. Não gosta de ninguém. Não gosta de ninguém. Aí eu chego lá assim, mãe, tava certo. Minha mãe fala, eu avisei. Mas foi foda, porque, tipo, mexeu muito nos outros relacionamentos que eu tive. Porque eu ficava meio traumatizada. Meio não, né? Muito traumatizada. Tanto que eu demorei um tempão pra namorar, que daí conheci o pai do Arthur e tal. E aí foi mais suave, assim. Mas fora, mano... Mas é uma coisa até que a gente fala agora de bloqueio emocional, assim. De daí tu já nem se permite conhecer alguém e viver as coisas. Por Tipo... medo de viver tudo aquilo de novo. Exatamente. É um bloqueio, que a gente tem esse bloqueio. É um bloqueio. É foda. E já viveu algo muito pesado, assim? Já. É tanto que tu escolheu psicologia. Não, mas sabe o que é pior? Esse meu primeiro relacionamento... E essa até é uma coisa legal de contar, mas foi meu primeiro relacionamento mais sério. Foi 3 anos. Eu tinha... Comecei a namorar com 14, 15, terminei com 18. E era um relacionamento muito legal, mas era aquele namoro que começou no colégio. E eu era muito novinha, mas assim, não tenho nada pra reclamar. Isso que é o mais incrível. E só que eu tava ali com 18 anos, tava começando a faculdade, e eu pensava, nossa, tem coisas que eu quero viver, eu quero sair com as minhas amigas, eu não vivi ainda. E foi nessa época que eu fui pra terapia, e eu já vi que não tinha nada de errado eu querer viver. E isso eu acho que é algo que muitas mulheres passam, né? Porque a gente aprende que a gente precisa achar um homem, casar, ter filho, ser, enfim, dona de casa ou trabalhar fora, mas cuidar da família. Sim. Então, só que com 18 anos eu não tava preparada pra isso. Claro que não. E na terapia eu vi que não tinha nada de errado em eu querer viver e aproveitar, e sei lá, e viajar, e sair com as minhas amigas. Então, foi muito legal, porque eu descobri isso na terapia, mas não foi um relacionamento tóxico, não tenho assim, não tenho nada pra falar. Vou dizer que o meu primeiro foi bem parecido. Eu comecei com 15 também e terminei com quase 18 anos ali. Não, 15, 16, 17, quase 18. Mas ele era mais velho que eu, tipo, tanto mais velho. Então, já que, tipo assim, chegou 18 anos, né, Telzinho? Até eu conhecia ele. Conhecia muito bem, né, Tel? Meu amigo ainda. Amigo. Agora o pessoal vai procurar lá Esse no daí, Instagram. Não, mas não vou achar. E também, só que ele era mais velho, daí, tipo assim, ele já viveu muita coisa, eu tinha vivido muita coisa. E eu tava começando, tipo assim, minhas amigas saindo. Aí não queria sair mais, porque tava cansada, saiu bastante na vida, já aproveitou. Eu pensei, cara, tô começando agora? Eu passei por isso depois Aí eu com, quis. Aí a gente terminou. 19 anos.
Foi logo depois, assim, 1 ano depois que eu terminei esse namoro, já comecei a namorar de novo. Eu sempre namorei, teve isso também. Namoradeira. Eu também. E daí eu comecei a namorar um cara também que era uns 10, 12 anos mais velho que eu. E eu vivi isso, de que... Só que ele era bem manipulador, assim, então... mas tu quer sair? Porque hoje eu não quero mais sair, a gente tem que pensar em... Eu tava na faculdade, tava no começo da faculdade. Barzinho direto, saia da aula e já do barzinho. E é uma fase muito boa, né? Sim. E que a gente tem que viver. E daí ele queria entrar na minha cabeça, assim, de que eu tava errada por querer sair, porque não era legal. E sabe o que é pior? Eu lembro que na época que a gente terminou, ele ficou me enchendo o saco porque eu queria ir pra uma festa. E ele falou, coisa de criança pra essa festa, porque não tem nada a ver, eu não vou e não sei o quê. A gente terminou... Não, ele foi pra essa festa depois, eu encontrei ele lá. Terminou. E ele foi lá. Nossa, não dá nem pra xingar, né? Dizer assim, tu que é um velho, mas aí foi lá de birra, né? Foi de birra. Só pra te incomodar. Não era coisa de criança. Não era coisa de criança, o que você tá fazendo aqui, cara? Mas cara, nossa. Esse meu tinha 11, né, então? 11 anos de diferença. Imagina, tinha 15, ele tinha 26. Nossa, com 15 é diferente. Não, tá tudo novo, tudo certo, tal. Começou a fase de querer sair, ir pra festa, as amigas tudo indo pra festa. E tu não podia sair. Daí eu queria ir, né? Não, ia junto no começo, mas depois começou a ficar cansado, né? Aí cansa, né? Tipo, já vivi, já não sei o que, não sei o que. Aí foi por água abaixo. E 26 anos nem é velho. Nem é velho. Tá, mas acho que às vezes é porque não quer sair mesmo, tipo, sei lá qual que era a birra, mas aí, tipo, acabou de boas também, a gente terminou. De boa faz o quê? Faz uns 10 anos que eu não vejo ele. Nem sei mais. Mas foi isso daí, o meu primeiro foi bem parecido com o teu, tipo, só porque eu queria viver mesmo, não teve nada de tóxico, assim. E é bom a gente ver que não tem nada de errado em querer viver, né? Exatamente. Faz bem. E vou dizer assim, ó, com 23 eu tive o Arthur. Foi tipo assim... já vivi tudo que eu tinha vivido. Porque eu comecei a sair cedo também, tipo, a gente, mesmo mais que eu namorasse, a gente saía, né? Ia pra rolê e tal. Mas, tipo, eu fui pra festival, vi não sei o que lá. E dizia pra mãe, eu vou acampar, ia acampar nada, ia pra festival, ficava fora. Então, tipo assim, quando eu tive o Arthur, foi tipo assim, de boa, já vivi bastante coisa. Tá bom. Agora eu vou viver essa fase de mãe, né? Mas foi legal, tirando esses relacionamentos tóxicos. Mas são experiências, né? São experiências. A gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo a filtrar depois. Eu acho que tudo vem por um aprendizado, assim, né? Mas... Já passei por algumas coisas pesadas, mas acho que não dá pra falar. A gente tá sem advogado agora, pra processos. Tenho medo de ser processada. E Maria, o que as pessoas mais procuram, assim, hoje em dia, na clínica? Na consulta? Então, no meu consultório, pelo menos, muito a questão de relacionamentos, porque já é o que eu tenho trabalhado. Mas, além disso, né, de relacionamentos, dependência emocional, tem aí alguns relacionamentos tóxicos. Algo que tem aparecido bastante também é um isolamento social. E eu acho que vem muito da questão das redes sociais, até um pouco reflexo da pandemia ainda. As pessoas têm desaprendido muito a se relacionar, e não só amorosamente, assim, mas interagir, tá tudo muito virtual. Então, essa é uma demanda que aparece bastante, principalmente com adolescentes, assim. Mas, além disso, a questão dos relacionamentos, né? Bastante. Sim. A rede social deu uma afastada, né? A pandemia, tipo, deixou todo mundo em casa. Sim. Aí todo mundo na rede social, daí se afasta das pessoas no físico, né? Tipo, vamos encontrar. Sim. A galera se junta em grupo ali, fica conversando. Eu mesmo tenho grupo, fico o dia inteiro conversando. E é bom também, né? Só que daí, legal. às vezes, a gente acaba não tendo esses momentos de interagir pessoalmente, né? Fica muito no virtual. Isso afeta bastante, né? A vivência da gente com outras pessoas. Até, às vezes, sei lá, vai conseguir um trabalho, você não consegue nem conversar direito, porque... Não consegue conversar, já perdeu a prática. E até assim, eu tenho... as minhas amigas, pra mim, são um grande estudo de campo. Amigas e amigos. As cobaias. Então, já aconteceu, assim, de amigas minhas falarem, tava conversando com um carinha no aplicativo. Super legal. Super legal, querido e tal. Pessoalmente, não consegue falar, fica travado. E isso é uma realidade que tem atingido muitas pessoas, assim. Já aconteceu isso comigo também. Já aconteceu isso contigo? Já, dá tudo desenroladaço. Tava na hora, tipo assim... Não parece a mesma parece pessoa, que tem que né? ficar procurando assunto, sabe? Pra conversar. Nossa, que loucura, é verdade. Não tinha pensado nisso aí. E o virtual é confortável. Acabou o assunto, cara... manda um meme. Pensa ali, vai lá no chat, pede uma resposta.
Eu já fiz isso. De procurar no chat. Não, tipo assim, queria uma leve discussão, assim. Chat, preciso de um texto assim, assado. Ela, mandava. O chat tá salvando muita gente também, Tá né? salvando as pessoas, mas também tá fazendo as pessoas se perderem Meio um pouco, preguiçosa. né? Tem meme que fala, tipo, que estão usando o chat de terapeuta. Tem. Eu não sei, tipo, meu não é nem o pago. Mas eu não sei se é o pago que deve ser mais... Eu, particularmente, sou bem inimiga da tecnologia, assim. Então, eu fiquei com tanta raiva do chat GPT ultimamente por causa dessas questões que eu nunca usei. Eu nunca abri, eu não sei nem como é que é o site. Sério? Mas eu sei que eu tenho que melhorar nesse sentido porque é útil também pra às muitas vezes é coisas, útil, né? cara. Mas, assim, tem casos... Eu tenho pacientes mesmo que conversam com o chat e não, assim, pra pedir alguma coisa... Conversar mesmo, desabafar, ou como um amigo, assim. Sim. Eu vi alguns memes sobre isso. Não, mas isso tem acontecido. Eu vejo no consultório mesmo. Caramba. E tem também... Esse dia saiu uma matéria até num site americano de um adolescente que ele chegou a cometer suicídio porque estava apaixonado pelo chat. E daí teve todo um contexto ali de conversa e o chat mandou assim... então vem me encontrar, e o menino se matou. Tipo, casos bem graves. Que loucura, cara. E de se apaixonar, esse não é o único caso. Então, é perigoso. Até falei disso no Instagram esses dias, porque o chat ele é programado para responder o que a gente quer. Eu nunca usei, mas... Sim. Mas para responder uma demanda ali, uma pergunta, e ele vai aprendendo com o que tu vai falando. Então, ele se molda ali as tuas necessidades. Então, tanto pro amor como pra terapia, isso não é interessante, porque... No amor, a gente não pode esperar que o outro responda todas as nossas demandas. Sim. Isso não é saudável. E na terapia também, se a gente vai para um psicólogo que só passa a mão na cabeça e fala o que a gente quer ouvir, não existe espaço para mudança. Então, é bem perigoso isso, mas tem acontecido, é mais comum do que a gente imagina. Até eu lembro que quando eu postei, muita gente veio responder assim, eu tenho um amigo que tá fazendo terapia com o chat, eu conheço uma pessoa que fica o dia inteiro falando, então é bem comum. Gente... Que loucura. Eu não tenho esse tempo pra ficar no chat. mas também nunca fiz terapia. Nunca fez terapia? Nunca fiz terapia. Tem que começar a fazer com isso aí, ó. Destravar algumas coisas. Sim. Ai. Cara, e aí, Theo, tem alguma pergunta, Theozera? Vou perguntar. Fala. Pergunta do Theo. Existe casos também, assim, que... Às vezes, assim, quando a pessoa já tá num relacionamento há mais tempo e tudo mais, assim, de quando o marido ou a mulher, ele tem uma dependência emocional com os pais ainda, entendeu? Eu acho que isso aí também é uma coisa que atrapalha muito, né, nos relacionamentos. Atrapalha porque para uma pessoa virar um marido, uma esposa, precisa deixar de ser filho um pouco. A gente tem uma expressão que é até meio pesada na psicanálise, que... a pessoa precisa matar os pais, mas é matar num sentido de depender mesmo, de recorrer aos pais para tudo, porque a gente, para ser adultos funcionais, assim, a gente não pode depender tanto do pai e da mãe, não pode pedir opinião para tanta coisa, e isso tem aquela história... antiga já das sogras de se meterem nos relacionamentos, mas esse é um limite que os filhos têm que impor, né? Então a gente vê muita briga às vezes nas famílias, mas os filhos que têm que impor limite aos seus pais. E os pais também, né? De entender que os filhos estão crescendo, que tem a sua própria família, tem que cortar esse cordão umbilical, assim. Sim. Porque essa dependência dos pais impede que se forme uma nova família ali, né? Sim. Mas isso até é bíblico, né? Que a gente tem que abandonar os pais, né? Tipo, não é mais. Eu não sou muito conhecedora da Bíblia, mas fala quando disso. Se casa, a sua família é só... Tem que se divorciar dos pais, né? Tem que se divorciar Tem dos que pais. se divorciar dos pais. É só a opinião, os assuntos, as coisas é entre homem e mulher. Tipo, não esquece pedir pra mãe. Ai, mãe, o que tu acha? Não. Sim. Pô, é tudo ali, tem que divorciar dos pais. Na Bíblia diz... Eu não sei exatamente, porque eu não sei explicar, mas eu sei que tá na Bíblia que a gente tem que se separar dos pais. Mas então, nesse sentido, a Bíblia e a psicologia estão alinhadas, porque a gente precisa se divorciar dos pais para conseguir construir um casamento. Sim, porque senão fica se metendo, né? Já aconteceu, deu teu relacionamento e, tipo, a gente queria comprar um carro. O pai, o que você acha? Qual carro eu compro? Mano, pergunta pra mim, entendeu? Que carro a gente vai comprar. Não vai perguntar pro teu pai. Entendeu? Tipo...
é um e outro. Não tem que ir lá questionar, tipo, ai, a gente quer mudar, o que tu acha a gente ir pro bairro tal? Mano, não é assim, entendeu? Eu e você. Sim. Isso não. E tem que ser. Não digo de mim, mas digo no relacionamento em si, né? Eu acredito que tem que ser assim. A gente tem que deixar os pais de lado. Uma coisa que eu aprendi nesse relacionamento tóxico, eu metia muito minha mãe no meio. Tipo, não no meio dela vir, como é que eu vou dizer? Eu contava tudo pra ela. Não que não é pra contar, entendeu? Mas, tipo, eu deixei ela... Como é que eu vou dizer, cara? Mas eu contava tudo pra ela, que ela pegou um ódio do guri, entendeu? Mas isso não é bom, porque daí ela pega um ódio, depois tu vai continuar com ele e ela vai ficar... O ódio dela vai ficar ali pra ela. Vai ficar ali pra ela, entendeu? Aí eu aprendi, tipo, cara, o que aconteceu no meu relacionamento é só entre eu e a pessoa. Eu não tenho que estar falando pra minha mãe, a gente brigou ontem, a gente... Não, cara... Tipo, o que aconteceu lá, fica lá, entendeu? O meu pai fala isso, assim, agora já tô solteira há algum tempo, né? Mas ele falava assim, ele fala até hoje, se é pra ficar falando mal, então termina, porque depois eu não quero mais ver na minha frente, porque daí eu fico com raiva e vocês... daí a gente acaba colocando no meio, né? Deixa pessoas com sentimento ruim contra a outra e aí a gente tá lá. Ele fala, só fica falando mal pra mim se for pra terminar. Se for pra ficar com a pessoa depois, eu prefiro não escutar nada. Que daí... É bem assim mesmo. Mas esse negócio de termina e volta acontece bastante também, né? Tipo, acontece bastante. Termina, sei lá, uma semana, 2 dias, volta de novo. Cara, eu não consigo ser assim. Pra mim, terminou, já era. Não tem essa, tipo, eu vou ficar conversando. Não, acabou, cada um por sua vida. E tem que ser um contato zero, assim. Eu acredito nesse contato zero, porque senão tu fica mantendo a pessoa ali. E é óbvio que vai dar saudade, que na hora que termina, às vezes só lembra das partes boas, né? Então é muito fácil ter recaída e entrar num ciclo que também não é legal. Sim. Mas tem muita gente que fica terminando e voltando, e muito é por causa de carência. Acho que não vai achar outra pessoa. Acho que não vai achar outra pessoa. E voltar para um lugar conhecido, né? Aquilo que a gente estava falando antes do sofrimento que já é conhecido. Já conhece, né? Volta para o lugar que já conhece, mesmo sabendo que não é o melhor lugar do mundo, mas com medo de não achar outra pessoa ou de ficar sozinha. Medo do novo, né? Medo do novo. E isso do medo de ficar sozinha é algo que eu trabalho e estudo bastante, que eu acredito que as mulheres precisam aprender a viver sozinhas, que eu acho que a grande maioria fica em relações ruins por medo de ficar sozinha. Sim. Como se ficar sozinha também fosse a pior coisa do mundo, e às vezes não é. Não. Cara, eu aprendi a ficar sozinha. Eu também. Tipo assim, eu amo ficar sozinha. É raro eu estar sozinha, porque tem meu filho e tudo mais. Mas já aconteceu de eu estar sábado sem show e sem filho. Aí todo mundo, vamos pra festa. Eu falei, cara, eu quero ficar em casa. Na época eu fumava, né? Eu falei assim, eu te falei, parei de fumar, né? Eu vi tu postando, mas não sabia se tinha parado mesmo. E aí eu fumava, né? E eu chegava, sentava no sofá assim, botava Netflix, abria a sacada. Eu falei, cara, eu vou sair nada, eu vou ficar sozinha aqui assistindo filme, coisa boa. Tipo, é uma paz, assim, uma coisa que, tipo, parece que eu preciso, sabe? Porque às vezes a gente tá na correria, dia a dia, sempre correndo. Aí quando dava a oportunidade de ficar sozinho, eu falava, vou ficar sozinha, não quero falar com ninguém. Ainda mais o teu trabalho que exige que tu esteja em festa e no meio de muitas pessoas e socializando. Não tem como tu entrar assim, muda e sair calada e não falar com ninguém. Cara fechada, minha cara de brava. Não, eu tenho que entrar assim, sorrindo. Ai, pessoal, não sei o quê. Sim. É bem assim. Então, tipo, quando dá essa coisa de ficar sozinha, eu amo. Eu aprendi a ficar sozinha depois da separação com o pai do Arthur. Então, tipo, pra mim foi a melhor coisa, assim, depois que eu aprendi, né? E eu acho que quando a gente aprende a ficar bem sozinha, é muito mais difícil entrar num relacionamento ruim. Até porque, pelo contrário, às vezes é difícil entrar num relacionamento qualquer. Porque não é nem no ruim, é no relacionamento. É no relacionamento, sim. Isso é algo que até eu tenho vivido, assim, porque eu tô tão bem sozinha. E falo, porque a gente tem aqui os nossos amigos em comum, são pessoas legais. É divertido, a gente tem, sei lá, tu tem o teu filho, que com certeza é uma ótima companhia. Então, pra alguém entrar aí, tem que ser alguém que agregue muito. E daí, se não é alguém que agrega muito, dá uma preguiça. Dá uma preguiça. E essa coisa também de... ficar o tempo inteiro... satisfação. Vou no mercado. Vou não sei o que lá. Vou não sei o que lá, cara. Tipo assim, às vezes eu saio... Tipo... Não fala com ninguém. Não. Tipo assim, deixei o Arthur na escola, vou fazer o que eu quero. Tipo, acabou a bateria, tudo bem. Eu só tenho que chegar às 5 horas na escola. Só isso. Então, sabe, mas tipo, dá uma preguiça, sabe, de começar algo novo. Dá uma preguiça. Toda aquela coisa de ficar conversando. E avisar onde é que tá, onde é que vai. Que horas que chegou. Tipo, eu mesmo, né, trabalhando com show, assim. Cheguei no hotel. Vou dormir. Não sei o que, sabe, tipo...
eu tava tão... depois eu tive um relacionamento, né? Mas eu tava tão acostumada a não ser assim, que pra mim era normal eu não avisar ninguém. entendeu? Aham. E daí, tipo assim, tá aí, chegou bem? Não sei o quê. Não, cheguei, cara. Óbvio que eu cheguei bem. Só que, tipo, eu tava tão no automático de não precisar E não avisar acostumou ninguém. mais a falar com ninguém. E agora eu voltei nisso de novo, né? Porque eu tô solteiro de novo, então não aviso ninguém. Tipo assim, eu faço o que eu quero, dar na minha telha. E isso causa uma preguiça de entrar no relacionamento. Porque a gente tá tão acostumado, tão bem sozinho, A não dar satisfação. a não dar satisfação Aham. e tudo mais, que o cara, tipo, meio que... preguiça, cara, de começar. Aham. Não, e porque realmente um relacionamento tem que ser muito legal pra gente entrar nele. E daí vem isso de aprender a ficar sozinha. E não é ficar sozinha necessariamente isolada em casa. É sozinha de solteira mesmo, Isso, né? Aprender sim. a sair com amigos. Porque uma coisa que muitas pessoas falam, muitas mulheres principalmente, agora que tá frio, todo mundo quer namorar, né? Ai, pra ter alguém pra ver um Netflix e fazer uma comida. Chama um amigo, uma amiga, porque que tem que ser um namorado? A gente aprende a centralizar muito as relações amorosas. Mas tem tantas outras relações que podem ser legais e que a gente pode fazer muitas coisas parecidas. E as pessoas não costumam valorizar tanto as amizades Sim. ou, enfim, Isso é outras verdade. relações. Mari, terapia salva? Não. Não. Salva quem quer ser salvo. Não sei, o que é? Terminar ou insistir? Depende. Mas, na dúvida, acho que ainda terminar. Tu acha que vale mais terminar? Do que insistir, não? É porque Em quando a algumas gente situações. fala em insistir, já é em algo que não tá dando certo, né? Então, se for pra escolher, assim, as cegas, terminar. Que nem diz, o sim é muito mais nítido, né? Muito mais nítido. Quando tem essa opção. Então é isso, Mari. Muito obrigada por estar aqui hoje, por toda essa clareza que você deixou pra gente sobre relacionamento. Espero que tenha gostado de participar aqui. E diz aí onde é que a gente te encontra, né? Teu @. E um recadinho aí pra quem tá vivendo esse momento de relacionamento. Tá bom. Primeiro, obrigada, né? Eu adorei estar aqui, achei muito gostoso. No meu Instagram é Marina Garcia, com mais um A no final. E um recadinho pra deixar, acho que... principalmente para as mulheres, que eu sei que é quem busca mais saber de relacionamento, assim, que é muito importante elas cuidarem delas mesmas. A gente falou aí de amor próprio, que não é tão fácil assim, mas é possível. E buscar conhecimento, estudar mesmo sobre relacionamentos, ler e entender que a gente é muito mais do que um relacionamento, né? Que a gente pode ter sucesso profissional, pode ter amizades, pode ter... valorizar mais a nossa família, enfim, outras questões, porque as mulheres aprendem muito a buscar um relacionamento, um parceiro, a serem escolhidas, serem amadas. E às vezes a gente nem se pergunta se a gente gosta daquela pessoa, se ama, se Sim. aquilo tá agregando. Então, acho que aprender a se priorizar, e pode ser por meio aí da terapia, de estudos, enfim, mas... acho que é isso, para as mulheres se libertarem mais dessa obrigação de ter que estar num relacionamento e aprender que a gente pode ser muito feliz sozinha. Isso aí. Então é isso, gente. Um abraço, um beijo e até a próxima.